A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta manhã de segunda-feira. Recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta com muita alegria, Evangelista Odete. E nós já estamos aí começando a segunda-feira, já começamos uma nova semana, né? Uma nova semana. É a primeira semana do mês de agosto, estamos no novo mês. O mês de julho passou, acabou, encerrou, findou, e nós começamos um novo mês. E temos aí muito a pedir e muito a receber das mãos do nosso Deus. E nós vamos começar esta segunda-feira, como fazemos sempre, né? Já tomamos por escolha nossa mesmo de investir, né? Investir espiritualmente na nossa família, investir em oração. Que investir, nós investimos, né? Investimos nos estudos dos filhos, investimos na profissão de alguém, investimos na nossa própria casa, investimos, né? Para que a família tenha o melhor. Então nós sempre estamos investindo, mas o que nós vamos fazer agora é o investimento espiritual. Investir espiritualmente, em oração, para que a mão do Senhor venha alcançar a vida daqueles que nós amamos, que são os filhos, que são os netos, que são todos que fazem parte da nossa família. E vamos orar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pelas famílias, pelos lares. Eu quero em especial pedir oração a que todos os intercessores, sejam do nosso canal Mulheres Intercessoras, ou seja, qualquer outro canal que trabalhe com oração, a pregação da palavra, que leve a mensagem de paz, de alegria, de vida, de esperança, de salvação, de libertação, né? Que possamos nos ajuntar no maior número de pessoas e vamos orar pelas crianças. Vamos clamar a Deus pelas nossas crianças. Vamos orar, no geral, para todas as crianças. Nós somos procurados por algumas pessoas que estão pedindo ajuda. Pedindo ajuda em oração. Porque, inclusive, esses pais até procuraram profissionais na área da saúde mental. Não apenas para explicação, né? Mas estão procurando profissionais para ajudar. Porque tem muitos pais que não aceitam, que não entendem, que não estão compreendendo essa mudança e que está atingindo realmente as crianças, principalmente as crianças. Tem adultos também, hoje em dia já tem adultos, homens, mulheres, né? Tem até pessoas com idade já avançada e maduras demais para tomar uma decisão dessa. Como não é uma coisa comum no meio das famílias, que sempre existiu, mas não é comum, né? Então, essa é um transtorno mental que muitos profissionais da saúde mental acham que não é um transtorno mental, que é apenas uma escolha. Mas nós vamos orar. Vamos orar e vamos clamar a Deus pelas famílias que estão enfrentando isso, que já têm filhos que fizeram essas escolhas. São pessoas que se identificam com o animal. A palavra therion é uma palavra que vem do grego. É therion. T-H-E-R-I-A-N. No grego quer dizer therion, animal selvagem. Sabe aquele dizer, né, que muitos falam, põe para fora esse animal que está dentro de você, põe para fora esse desejo animal, mas não é um desejo, não é querer fazer as coisas apenas que os animais fazem. Esse therion é um transtorno mental que leva as pessoas a querer ser um animal, deixar de ser humano para ser um animal. E está sendo muito comum hoje. Hoje você abre as redes sociais e já é quase que comum você ver vídeos de pessoas andando de quatro pés, pessoas sendo
querendo ser um porco, ser uma serpente, ser uma barata, ser um grilo, ser uma formiga, né? Pessoas querendo ser uma águia. E aí, como é que os pais vão dizer, não, meu filho tem toda a liberdade de escolher e ser o que ele quer. Eu vou tratar ele, se ele quiser ser um porco, eu vou tratar ele então com restos de comida, lavagem. Vou dar ração para ele, que é mais limpinha. Mas e o estado do ambiente que essa criança vai viver? Ou que esse ser humano vai viver? Então nós temos isso, vemos isso como um transtorno mental. E nós vamos orar, porque o matador de sonhos está aí. O matador de sonhos é o diabo. Na Bíblia, o matador de sonhos, ele é o diabo. E ele está se identificando para os seres humanos, para a humanidade, como um matador de sonho. E mesmo assim, os humanos não temem, não buscam a Deus como socorro, temendo o mal e o perigo, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E nós já vemos aí tantas mudanças, né, que trouxeram transtornos e destruição para muitas famílias. Mulheres, né, que decidem ser lésbica, homens trans, ou que decidem ser homossexual, que já trouxe destruição para muitos pais, desgosto, né, para muitos pais. E agora ainda mais esse mal. E o mal está aumentando. Cada dia que passa, nós vamos vendo coisas novas aí aparecendo, mudanças, né? Mudanças. O diabo está realmente aplicando todo o conhecimento que ele tem para destruição. Destruição da forma humana, destruição da mente humana, destruição do ser humano. Então nós vamos orar nesta finalidade pelas crianças, pelas famílias, pela nossa família. Eu acredito que os que nos ouvem, os que nos acompanham, você que vai aí visualizar vídeo da oração, né, que sempre visualiza, provavelmente que você não aceita na tua casa que o teu filho se decida ser um Therian. Não, mamãe, a partir de hoje eu quero ser um cavalo. Não, eu quero ser um cabrito. Ou eu quero ser uma águia. Né? Eu quero ser qualquer outro tipo de ave, de réptil ou de animal. Este é o chamado Therian. Olha que coisa terrível, né? Muito terrível. Nos deixa realmente amedrontados, apavorados com essas situações que vão surgindo, vão aparecendo. E isto já no meio do povo cristão. Eu não estou falando de pessoas que não sejam cristãs. No meio cristão, pais que tiveram seus filhos, foram apresentados na igreja, está sendo criado numa educação pela palavra de Deus, criado dentro de uma igreja, e que realmente chegam para os pais e decidem que vão mudar a partir de hoje, que eles querem ser isso, e querem que os pais apoiem, né? Aí os pais desesperados levam para um profissional da área da saúde mental, e os profissionais veem isso, muitos profissionais veem isso como uma coisa normal. Aí voltando isso para a religião, a Bíblia Sagrada não apoia, tá? Isso é uma coisa bem, vamos deixar bem explicado, que a Bíblia diz, olha, homens e mulheres foram criados. Homens e mulheres, Deus criou homem e mulher. Foi o que Deus criou. Não passa disso. Agora, o que os espíritas, que são religiosos, o que os espíritas dizem sobre isso? Os espíritas acham que isso é a encarnação. Reencarnou, né? Está reencarnando. Lá no passado foi tal coisa e agora veio na casa dessa família como um animal. É a reencarnação de algo, de alguém do passado, das gerações passadas. E aí tem um apoio aí, né? Porque hoje a humanidade está voltada para isso, para religiões, tá? Mas
no meio evangélico, a Bíblia não apoia. E no meio evangélico isso não é aceitável. Então nós vamos orar ao nosso Deus para que Ele tome providência. É o matador de sonhos aí destruindo o sonho de muitos pais, sonho de muitas famílias, destruindo a vida de muitas pessoas. É o matador de sonhos. É o diabo com todas as suas os seus preparos, porque o diabo sabe aonde atingir, quem atingir, qual é a fraqueza de cada um. Então ele vem aí, né, maquiando como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa normal, mas ele está aí com as suas estratégias. Essas são estratégias para destruição. São estratégias que trazem destruição para aqueles que se identificam e para aqueles que têm que aceitar. São os pais, são a família. Então nós vamos neste momento orar, especialmente para as crianças. Eu convoco a todos e que você possa passar para o maior número de pessoas que tiver ao teu alcance. Depois que nós terminarmos de orar, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, da família, para que todos tenham esse conhecimento aí e que possam orar. Já vamos nos prevenindo em oração, pedindo a Deus que venha guardar, que venha nos livrar dos males invisíveis. Vocês estão vendo como o maligno, como ele tem as suas artimanhas, como ele sabe projetar alguma coisa que chega para trazer realmente uma grande destruição no meio das famílias. E isso aí não é nada mais, nada menos do que o diabo arquitetando planos, né? Planos do inimigo para a destruição futura da humanidade. O diabo está arquitetando destruição em massa para os seres humanos na Terra. O que ele quer? Ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele quer? Ele quer acabar com a semelhança que está em nós, por meio de Adão, né? Ele quer acabar com a semelhança do Deus vivo, com a semelhança de Deus na nossa vida, porque fomos criados imagem e semelhança do Deus vivo. E agora o inimigo quer nos transformar apenas como criação, porque Deus criou também os animais. Deus criou o homem e a mulher como imagem e semelhança dele. E criou os animais. E agora o inimigo quer inverter esse papel. Os seres humanos vão deixar de ser, muitos estão abandonando, estão se rejeitando. Estão rejeitando ser imagem e semelhança do Deus vivo para ser o animal. Ele é racional e quer ser irracional, né? Quer ser apenas um animal. Um animal. Isso não pode ser normal. Não podemos nos conformar com isso. Não podemos aceitar isso. Nós não temos aceitado a miséria. Nós não temos aceitado o que o inimigo tem proposto para muitas famílias, para muitos lares, né? A escassez. Não podemos aceitar a destruição. Não podemos aceitar esse tipo de mudança dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós temos que orar e buscar a Deus, clamar ao Senhor. E a oração que nós vamos fazer é a oração do livramento, baseado em 40 de Salmos. Nós vamos clamar, buscar a Deus, pedir dele a sua misericórdia. O salmista, ele disse, olha, eu esperei confiamente no Senhor e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Quando clamei por ele, quando clamei a ele por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um charco de lodo.
Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico, pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurados são os que põem no Senhor a sua confiança. Põe no Senhor a sua confiança. Você, durante esta semana, todas as manhãs, você vai poder, tenha a possibilidade, tire um tempo, tire uns momentinhos e leia o Salmo 40. E peça ao Senhor, tira-nos, ó Deus, deste charco, deste poço de lama, deste charco de lodo, de lama, que o mundo se tornou. Tirou-me de um poço de perdição. O salmista está dizendo, olha, eu clamei ao Senhor por socorro, e Ele tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele está falando de um momento que ele viveu, de muita dificuldade, que parecia não ter saída. Mas o Senhor foi lá, com suas mãos poderosas, os socorreu, os tirou de lá. E pôs os pés sobre uma rocha, firmou os passos e ainda deu um hino, pôs um hino nos seus lábios, para que ele louvasse e engrandecesse a Deus pela obra tão extraordinária. E este charco, este poço de lama é o mundo com suas mudanças, é o mundo com seus transtornos mentais, psicológicos, é o mundo em que estamos vivendo nos dias de hoje, que atinge a todos e que tem aí estado aí com as portas escancaradas, tentando tragar a milhares, trazendo destruição em massa. Nós vamos pedir para Deus o livramento, a que Deus livre a nossa família, livre os nossos filhos da escolha de se identificarem como um Therion. É um absurdo, né? É uma coisa maligna isso. Eu vejo isso como algo maligno. Nós vamos orar, nós não trouxemos esse comentário aqui para o canal como, vamos dizer assim, como um debate. Não estamos abrindo espaço para nada, para ninguém comentar sobre isso. O que nós estamos pedindo é oração. Nós vamos orar para que Deus venha repreender este mal que já está atingindo, assim, ó, numa escala enorme. E este mal tem atingido muitas crianças, principalmente as crianças. Aí saindo da infância, né? Quase entrando aí na adolescência. Então, são as descobertas, são as decisões, as escolhas que as crianças querem fazer. E o maligno é tão sujo, né? O diabo é tão sujo. E tem as suas estratégias. Ele vem com as suas estratégias. Não é de hoje que ele está planejando, não é de hoje que ele está montando todo este cenário de destruição aí. E agora ele trouxe uma época tão difícil que estamos vivendo na face da terra, e agora vem todas estas mudanças, né? Esses transtornos mental, esses problemas que está atingindo a humanidade em geral. Nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia do nosso Deus, vamos pedir o livramento. Ore comigo neste momento, clame ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na sua santa e maravilhosa presença, nesta manhã de segunda-feira. Queremos apresentar a Isabel, Pedro, queremos apresentar, Senhor, o Felipe, a Gabriela. Queremos apresentar, ó Deus, toda a família, Magno. Queremos apresentar, Senhor, toda a família do Henrique Cardoso, família Cardoso. Queremos apresentar, ó Deus, a família Castro. Queremos apresentar a família Silva. E todas as famílias, Senhor, que estejam atravessando exatamente, Pai,
por este momento difícil. Ontem à noite nós orávamos e a palavra do Senhor revelada foi que o Senhor é o Deus que tira o homem, que livra o homem. Quando o salmista ele disse, olha, passamos pela água, passamos pelo fogo e também passamos pela água, mas Deus nos arrebatou, nos tirou, enquanto os nossos adversários cavalgavam por cima das nossas cabeças. Deus nos tirou da onde estávamos e nos trouxe para um lugar espaçoso. Este lugar que tem espaço é um lugar de liberdade, não aonde as pessoas tomam decisões que contrariam, Senhor, a sua vontade e a sua palavra, mas um lugar de um espaço onde há segurança, onde há proteção, onde há livramento. E aqui nós nos deparamos hoje com esta palavra maravilhosa que o Senhor fala, aqui em 40 de Salmos, que o Senhor é aquele que nos socorre quando nós clamamos. O salmista ele disse, inclina, Senhor, para mim os teus ouvidos, quando eu clamar por socorro. Que o Senhor possa nos tirar deste poço de perdição, deste lamaçal, do meio desta lama, este poço fundo, Senhor, que muitas famílias estão caindo, na vontade, na proteção pelos filhos, tentando proteger, tentando livrar os seus filhos, tentando ajudar e os apoiar. Muitas famílias têm caído neste poço. É um poço de lama. É um lago onde não há água, mas há lama. O mundo, Senhor, é este lago. O mundo é este lugar horrível. O mundo é este lugar onde muitos pais entram com seus filhos, onde muitas famílias estão atoladas, afundando, morrendo, onde muitas famílias estão sendo destruídas, sem ter ajuda, Senhor. Porque nós vemos hoje que os profissionais da área da saúde mental, nem eles, Pai, não querem se envolver. Nem eles não têm como ajudar. Tem coisas que a medicina ainda desconhece. E nos tem chegado, meu Pai, como se não bastasse as pragas, as pestes, as pandemias, com tantas doenças, como se não bastasse o sofrimento para a humanidade. Ainda mais esta estratégia do inimigo, a mudança, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E a estratégia do inimigo, a estratégia do inferno, a estratégia do matador de sonhos, é essa, Senhor, destruir a imagem e semelhança do Deus vivo, porque é isso que nós somos. Herdamos, desde Adão, a imagem e semelhança do Deus vivo. A sua palavra diz que o Senhor criou o homem e a mulher, pôs neles a sua imagem e semelhança. E nós herdamos esta imagem e semelhança desde o princípio. E agora o diabo quer destruir a imagem e semelhança do Deus vivo, fazendo com que as pessoas se identifique como animal, que as pessoas desejam e queiram mudar suas fisionomias, seus costumes, sua tradição, passando por cima, Senhor, do sentimento de seus pais, passando por cima do ensinamento, o ensinamento, Senhor, que os seres humanos têm desde a sua infância. E todos nós tivemos um ensinamento que veio dos avós, que veio dos pais, e que vão passando de geração em geração. E hoje muitos pais
se depararam, Senhor, com este problema sério, que é um transtorno mental. Está aí, Senhor. O diabo está aí, destruindo lares e famílias, destruindo vidas. E agora atingindo, Senhor, a mente e o psicológico das nossas crianças. Quantos, Pai? Quantos que estão aí assumindo esta mudança? Estereotipo. É o tipo que não quer mais ser humano. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar os lares, possa alcançar os pais. Alcance, meu Deus, a Pietra. Alcance o Carlos. Alcance, meu Deus, o Davi. Alcance a Simone. Alcance esta lista de nomes, de famílias, de pessoas que aqui estão, Pai. Alcance estas vidas que estão desesperadas, sem saber o que fazer. Hoje já formando grupos nas redes sociais, famílias formando grupos para encontrarem ajuda, para encontrar alguém que possa ajudá-los a enfrentar, meu Pai, esse transtorno, esse problema da melhor maneira possível. Somente a mão do Senhor, ó Deus, para arrancar das garras do diabo as nossas crianças, os nossos jovens, famílias inteiras que estão aí, Senhor, aderindo a estas mudanças, comportamento, passando por cima, Senhor, dos seus sentimentos, e que lhe trarão consequências para o futuro. Consequências para daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Quantos pais transtornados, desesperados, apavorados, amedrontados, Senhor. Porque se respondem não para os filhos, severamente eles vão ter que tratar desses filhos para que os filhos mudem de ideia. E se eles disserem sim, vão estar lá no futuro, lá na frente, daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos, colhendo, meu Pai, o mal que essas mudanças trarão. Porque é só na mente. O corpo continua sendo humano. O corpo continua sendo humano. O diabo está na mente. Ele pode até mudar a mente, a pessoa agir como um animal, mas nunca será um animal, porque Deus não criou desta forma, e não foi, Senhor, gerado desta forma. Não foi gerado no útero de um animal, portanto não tem os instintos de um animal, precisa continuar ainda tendo cuidados como ser humano. Crianças que foram amamentadas pelas suas mães, crianças que foram geradas no útero de uma mulher, e não nasceram, Senhor, não nasceram do útero de um animal, então jamais vão ter todo este instinto animal. Precisam do cuidado humano. Mas como que uma criança vai viver lá no pasto? Como que uma criança vai viver, Senhor, lá no quintal, pegando sereno, chuva, frio? Como que esta criança vai viver dentro de um quarto, comendo ração? Ou comendo esses fast food, que vai ser o alimento de muitos. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar estas famílias que estão apavoradas, que estão desesperadas. Nós vemos aí nas redes sociais, se tornando comum os vídeos de pessoas que gravam e colocam nas redes sociais, porque querem que todos acreditem que isso é uma coisa normal. Mas não é, Senhor. É um transtorno sério psicológico, é um transtorno mental, porque podem até no pensamento
Podem até se identificar, podem até querer ser, mas jamais vão conseguir, porque o corpo é humano. Tem mãos, tem pés, os órgãos não mudam, continuam o mesmo. Como que o diabo, Senhor, desesperadamente está aí, Senhor, destruindo vidas, famílias, crianças. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar as nossas crianças. Que o Senhor possa, ó Deus, com suas mãos poderosas alcançar e livrar, ó Deus, desses males, deste perigo invisível. Muitos pais já não sabem lidar hoje com os filhos que são autistas. Como que vão saber lidar com os filhos estérios? Vivendo de forma animal. Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Quando Jesus, indo ao Calvário com a cruz nas costas, todo marcado pelas chicotadas, corria sangue. As mulheres choravam, todos choravam quando olhavam para Jesus ao caminho do Gólgota. E Jesus olhou para as mulheres, Jesus olhou para a multidão, e Jesus disse: não chores por mim. Antes choreis pelos vossos filhos. E agora nós estamos entendendo que nesta geração, Pai, que estamos vivendo, muitos pais estão realmente derramando lágrimas por causa dos filhos. Olha a estratégia do inimigo, estratégia de destruição. A estratégia, Senhor, que o inimigo está usando. Transtornando a mente do ser humano para que ele se identifique, Pai, como um animal selvagem. E ele está trabalhando, Senhor, no ser, atingindo os sentimentos, no psicológico, no neurobiológico de cada um. Trazendo esta mudança, Pai. Uma mudança horrenda. Quantos pais que sofrem com seus filhos que são síndrome de Down? Quantos pais que têm seus filhos com problema mental? Quantos pais que sofrem com os filhos com autismo? Pais que têm buscado ajuda no meio dos profissionais da saúde mental, porque não estão sabendo lidar com os filhos. Imagina um pai, uma mãe, uma família cristã que teve filho, criou os filhos na igreja, ensinando o melhor que se pode ensinar, e de repente o filho tomar esta decisão e revelar aos seus pais que se identificam com um animal, querem ser um animal, revelam-se aos seus pais que eles acreditam que são pessoas estéreis. Como que este pai, esta mãe, conhecedor da palavra, esses pais, esta família, como vão lidar com esta situação? Somente o Senhor para socorrer. E Davi, ele disse: olha, eu estava cercado, rodeado. Eu estava dentro de um poço de perdição, de um lago tomado por lama. Deus me tirou de lá e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um hino, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Pai, estamos orando com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, de todo o nosso coração. Estamos pedindo ao Senhor que esta semana o Senhor venha trabalhar dentro das escolas, das creches, dos CMEI, do jardim de infância, dos berçários. Que o Senhor venha trabalhar dentro dos lares, no meio das crianças, Pai. Aonde vivem as crianças lá, Senhor? Nos abrigos de menores, nos orfanatos.
Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na vida das crianças, filhos de famílias pobres, crianças que passam por necessidades, crianças que não têm roupa, calçado apropriado, crianças que enfrentam bullying, crianças que são desprezadas, crianças que são violentadas, abusadas, crianças que são, ó Pai, maltratadas, que nem todo esse sofrimento ainda levam as crianças a tomarem uma decisão tão horrenda como esta, mas filhos de pais que fazem de tudo para dar o melhor para os seus filhos, além do amor, do carinho, da atenção, do cuidado, do zelo, da proteção. Estão aí, esses filhos, sendo atacados, Senhor, por sentimentos satânicos. Legiões de demônios estão trabalhando dentro dos lares e trazendo, Senhor, estes transtornos, essas mudanças, essa destruição. Que a mão do Senhor possa alcançar a todos, Pai. Que o Senhor possa fazer maravilha. Comece pela nossa casa. Comece agindo pelo meio da nossa família. Quantos intercessores que têm filhos, que são crianças, que são bebês, que são aí pré-adolescentes. Que a mão do Senhor possa começar a trabalhar por dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Que o Senhor possa nos livrar desses males. Que esta rede que está armada aí no caminho dos teus filhos, ela seja completamente destruída. Toda aliança e pacto sejam invalidados. E que seja invalidado, Senhor, toda seta do maligno, todo dardo lançado contra a nossa casa e a nossa família. Que esses males invisíveis que os nossos olhos não conseguem ver, porque não sabemos aonde estas crianças, ou as nossas crianças, Pai, estão aprendendo e absorvendo todo este mal, esse sentimento que levam elas a fazerem esta escolha e a se identificarem, ó Deus, com esta obra tão maligna. Que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa visitar o lar dos nossos ouvintes, aqueles cujos nomes estão nos pedidos de oração, e até crianças, Pai, crianças que estão enfrentando aí dificuldade nos estudos, crianças que são doentes, estão em tratamentos, crianças, meu Pai, que ainda vão nascer, mães que escreveram o nome dos seus filhos, que ainda vão nascer, meu Pai, estão aí nos pedidos de oração. Que a mão do Senhor possa alcançar a todos, que o Senhor possa fazer maravilha neste dia, nesta segunda-feira, nesta semana, neste mês de agosto. Que o Senhor possa trabalhar nos livrando, nos guardando e nos protegendo de todos os males invisíveis, de todos os males que nos tragam perigo de destruição, destruição em massa. Que o Senhor possa livrar a nossa casa, que o Senhor possa livrar a nossa família. Aqueles que já estão aí, Senhor, infectados por este mal, que hoje eles possam receber também a vacina, Senhor, espiritual. Uma vacina espiritual que venha prevenir e venha blindar as famílias contra os males que o inimigo, Senhor, está trazendo e está lançando na face da terra. Que nunca nós venhamos, Pai, achar que isto é normal, que nunca venhamos aceitar, que nunca venhamos, ó Deus, ter que enfrentar um problema desse dentro da nossa casa com a nossa família. Que o Senhor, nesta manhã, ó Deus, possa entrar dentro dos lares dos brasileiros, do lar dos cristãos, até mesmo dos religiosos, dos livres pensadores, daqueles que não professam nenhum credo religioso. Que o Senhor possa entrar com suas mãos poderosas. Dê uma vacina, Pai. Vacine esta família com uma vacina espiritual, blindando esta família, blindando as crianças, blindando, meu Pai, os bebês, blindando os lares, dando um livramento, Senhor, que o mal não entre nesta casa,
Que este mal do Téria não entre, Senhor, nas escolas aonde os nossos filhos e netos frequentam, aonde os nossos filhos e netos estudam. Que este mal seja repreendido em o nome de Jesus Cristo, que o inimigo seja uma vez mais, Senhor, envergonhado. E que o Senhor possa, Pai, nos dar o grande livramento, nos livrar da morte, nos livrar da destruição, nos livrar das mudanças, nos livrar, Senhor, daquilo que os nossos filhos possam escolher, se identificar e escolher para si, coisas que trarão consequências, Pai, daqui uns dias, daqui uns meses, daqui um ano. Que o Senhor possa ter misericórdia. Nós colocamos tudo nas suas mãos, crendo que não tem outro, que não tem ninguém melhor do que o Senhor para fazer esta obra maravilhosa. Porque tanto o salmista como o profeta Jeremias escreveu dizendo: ninguém é semelhante ao nosso Deus e nada se iguala às obras do Senhor. O salmista, ele disse: olha, o Senhor me tirou de um poço de perdição, de um lago que era formado em lama. O Senhor tirou de lá porque eu confiei nele. O Senhor tirou-me de lá porque eu clamei por socorro. Nós estamos confiando, Pai, que o Senhor tem o poder de nos livrar. E estamos pedindo socorro pelas nossas crianças, mundialmente. Não só as brasileiras, mas as crianças, Pai, da Europa, da África, da Ásia, da onde vêm esses males. Esse povo asiático, Pai, que precisa, Senhor, ser tratado espiritualmente, psicologicamente. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, das crianças asiáticas, das crianças, meu Deus, do Oriente Médio, crianças que na infância já são treinadas para o mal, são treinadas, Pai, para praticar o mal. Livra as nossas crianças. Olha para as crianças dos judeus, as crianças judias. Olha para as crianças, Pai, africana, brasileira, da América Latina, dos americanos. Olha quantas crianças, Pai, que já estão infectadas por este mal, que é o mal da destruição, tirando, destruindo o que há de humano, o que há de semelhança, imagem e semelhança do Deus vivo, que está em nós, está no nosso DNA, está nas nossas células, está no nosso corpo, está em cada parte, Pai, do nosso corpo, nos membros e nos órgãos. Pai, repreenda o inimigo, repreenda a força do destruidor e dá-nos o grande livramento. É o nosso pedido, em o nome de Jesus Cristo. Aqui está o nome, Pai. Aqui está o nome das famílias. Tem mais de 80 famílias que já formaram grupos nas redes sociais e contam com as nossas orações, e contam com a nossa participação, e contam com a nossa ajuda. E a nossa parte é essa, Pai, orar e clamar, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo livramento, pedindo resgate para os que já estão nas garras do diabo, pedindo a proteção, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos, crendo que a mão do Senhor, meu Pai, de ir ao encontro desses lares, destas vidas, dessas famílias, desses pais, desses filhos, que o Senhor possa agir e trabalhar, e o nome do Senhor será glorificado. Porque o salmista está dizendo, olha, muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tudo está nas suas mãos, porque nós entregamos tudo nas suas mãos, para que o Senhor tome providência, para que o Senhor repreenda o matador de sonhos, estas legiões, Pai, esses demônios resistentes. Olha os principados que têm se levantado, Senhor,
nas nações e na nossa nação brasileira, trazendo destruição em massa, começando pelas crianças, atingindo os pais, as famílias inteiras, até o povo cristão já estão aí, Senhor, sendo atingido. Tenha misericórdia, Pai. Livra-nos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que a mão do Senhor te alcance o teu lar, alcance a tua casa, alcance a tua família. É uma lista enorme, nós não lemos todos os nomes, mas tem muitos pais aqui que hoje, estão aí fazendo parte de grupos, estão nas redes sociais, buscando ajuda para esse tipo de caso, para esse tipo de problema. É um problema psicológico, é um problema neurobiológico, espiritual. Então nós vamos continuar orando e pedindo ao Senhor que não seja a primeira e a última oração, mas que seja uma das muitas orações que vamos apresentar ao Senhor nas nossas orações diárias, apresentando a Deus essas famílias, essas crianças, essas vidas, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa livrar, resgatar, guardar, proteger. Deus abençoe vocês. Estamos chocados. Eu confesso que estou chocada com essa situação. Mas o Senhor há de alegrar o coração dos pais, e a nossa oração não será única. Mas nós vamos estar constantemente orando. E nós vamos sempre estar lembrando vocês. Hoje nós vamos orar e vamos orar pelas famílias que têm filhos que se identificam como pessoas estériles, pessoas que querem ser animais, bichos. Nós vamos orar. Vamos orar e vamos entregar nas mãos do Senhor. Deus irá fazer a obra. Deus irá trabalhar dentro desses lares, no meio dessas famílias. E Deus vai livrar a tua casa, Deus vai livrar teus filhos, Deus vai livrar, Deus vai te proteger. Então vamos orar. Vamos orar por quem precisa e vamos orar também por nós. Apresentando a Deus as crianças que já estão aí em crescimento, crescendo, as crianças que ainda vão nascer, as crianças recém-nascidas, nós vamos sempre entregar nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que venha guardar, livrar e proteger. Certo, meus amados? Continue curtindo, continue divulgando o nosso canal, é o canal Mulheres Intercessoras. Continue orando sempre conosco também. Curta, compartilhe, se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe o teu pedido de oração e divulgue. Divulgue para o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhe essas orações, que compartilhando já está divulgando, né? Então divulgue, compartilhe, curta, nos ajude a levar o que há de melhor, que é as bênçãos de Deus aos lares e aos corações. Deus abençoe vocês, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Tenha uma segunda-feira abençoada, tenha uma semana de muito livramento, que Deus possa nos abençoar neste mês de agosto. Que a mão do Senhor permaneça estendida sobre nós, nos guardando, livrando e protegendo dos males invisíveis. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.